Olá, queridos, estamos aí mais uma vez para falar sobre o livro de Apocalipse, trabalhando essa visão panorâmica, esse esboço simples, de fácil entendimento, com a finalidade de dar um visual um pouco mais acessível e tornar o livro um pouco mais leve, até porque o livro do Apocalipse é o livro para conquistadores, é o livro dos vencedores, é o livro que todos os cristãos deveriam ler. Enfim, queridos, é importante nós termos um entendimento, pelo menos panorâmico, do que se trata cada capítulo da Bíblia, já que se trata de um livro de vencedores. Eu digo livro de vencedores porque tem tudo a ver com o final, tem tudo a ver com a perseverança, tem tudo a ver com o triunfo, tem tudo a ver com a recompensa de quem foi até o fim. O tema do livro é a revelação pessoal de Jesus Cristo. Você começa no capítulo 1, por exemplo, você tem uma visão do Cristo glorificado, como ele está atualmente. Jesus hoje, no livro de Apocalipse, não é apresentado mais como Cordeiro, como aquele que foi humilhado, foi ridicularizado, foi menosprezado, mas lá ele é o Senhor. Lá ele está regendo o mundo a partir do trono. No capítulo 2 e o capítulo 3, o que aparece? Aparece a revelação de Jesus entre as igrejas. E aí você vai ver as fases das igrejas, Jesus falando com as igrejas, Jesus andando entre elas. Esse é o período muito bonito, porque aparece no início do Apocalipse Jesus o Senhor, Jesus o Rei, Jesus o Senhor dos Senhores se manifestando no meio dela. No capítulo 4, então, a grande promessa. A igreja arrebatada, Deus no trono, regendo as coisas e a igreja sendo tirada desse mundo. Capítulo 4, verso 1, João recebe uma palavra dizendo, sube cá, vem para cá, e se referindo tipologicamente à igreja que está sendo tirada da terra. Tanto é que do capítulo 5 em diante, a igreja não aparece mais, exceto no capítulo 19. Aparece sim no capítulo 5, a igreja sendo glorificada, a igreja no céu, na presença de todos, sendo glorificada. Então olha que coisa interessante, isso prova mais uma vez a realidade da nossa promessa, do arrebatamento da igreja. A igreja presente no capítulo 1, a igreja presente no capítulo 2, a igreja presente no capítulo 3, a igreja presente no capítulo 4, sendo arrebatada, a igreja sendo glorificada no capítulo 5. Agora, do capítulo 6 ao 18, o que a Bíblia chama da grande tribulação. Onde está a igreja? Ela não está, porque ela foi arrebatada. Cumpriu-se Apocalipse capítulo 3 e verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, não é na hora, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, o dia da angústia, o dia de Jacó, a grande tribulação, aquele dia de perplexidade já descrito pelos profetas na Bíblia. Igreja arrebatada, capítulo 4, igreja glorificada, capítulo 5, do capítulo 6 ao capítulo 18, você vai ler tudo sobre a grande tribulação. Você vai ver a ausência da igreja, você não vai perceber que o Espírito Santo não está mais atuando entre a igreja, você vai perceber a mudança de linguagem, você vai perceber a ausência de Cristo à igreja, mas você vai perceber a presença dos cavaleiros, você vai perceber a visão do clamor dos mártires, a situação do mundo, o pavor das nações. Você vai descobrir ali uma parte, lá no capítulo 7, os cristãos que são salvos na grande tribulação, por quanto não aceitaram o sinal da besta. Você vai ouvir, vai ler, vai entender sobre as 7 trombetas, as 7 taças, a mãe das prostitutas, a queda da Babilônia, falando sobre o sistema religioso, enfim, do capítulo 6 ao capítulo 18, é um período que se fala da grande tribulação, enquanto a igreja está no céu. É interessante, queridos, observar que no capítulo 6 ao capítulo 18, você também vai encontrar ali não só o toque das trombetas, como o derramamento das 7 taças, que fala das últimas 7 pragas. Você vai encontrar ali, como eu falei, falando sobre a prostituta, sobre a Babilônia, que muitas pessoas têm dúvida. O que significa isso? Significa
o sistema religioso diabólico manipulando o mundo inteiro. E depois você vai ver a queda dessa grande Babilônia, a queda dessa prostituta por conta da volta de Jesus Cristo. Lá no capítulo 19, gente, lá vem a igreja, voltando com Jesus Cristo, cumprindo-se Zacarias capítulo 14. A vitória de Jesus sobre as duas bestas, a besta que surgiu do mar, capítulo 13, que fala do anticristo, a besta que surgiu da terra, falando do falso profeta. Capítulo 19, Jesus volta com os seus santos. E é interessante observar que a Bíblia diz que ele está voltando com uma multidão, e aquela palavra multidão ali não se refere a anjos, se refere à igreja. Um outro detalhe interessante é o diálogo do capítulo 19, que fala que aquelas pessoas que estão voltando com o Senhor estavam declarando ao Senhor honra e poder e glória ao Senhor da salvação. Anjos não entendem, não compreendem e não têm nada com a salvação. Isso é extremamente mistério para a igreja. E a igreja está agora no céu, celebrando, honrando, cantando, declarando honras e poder ao Senhor pela salvação, e estão retornando com Jesus Cristo à terra, cumprindo-se Zacarias capítulo 14. E aí vai acontecer a derrota sobre as duas bestas. Por isso que eu digo que o livro de Apocalipse é um livro de conquista. É um livro para vencedores, é o livro para a igreja ler, é o livro nosso, é o livro de quem perseverou, é o livro de quem suportou, é o livro de quem foi até o fim. Capítulo 20, a Bíblia fala do milênio e o juízo final, fala do 1000 anos de paz que Jesus vai estabelecer na terra, mas ainda não é o fim, até que Satanás e os seus anjos serão soltos, para que haja então o juízo final, julgamento de todos os que morreram e os que estão vivos, para que haja então capítulo 22 e o capítulo 21, 21 e 22, um novo céu e uma nova terra, falando de uma vida sem pecado, de uma vida de santidade, de uma vida de adoração. Isso sim é um novo céu, isso sim é uma nova terra. Eu espero que esse esboço breve, simples, possa dar a vocês um novo norte, um novo horizonte e um novo estímulo no sentido de olhar o livro, apreciar o livro com um pouco mais de carinho, porque ele é o livro de vencedores, ele é o livro para quem conquistou, é o livro que fala da vitória de Deus, a vitória de Jesus Cristo, a vitória da igreja, fala da derrota de Satanás, fala da derrota das bestas, fala da derrota do pecado, fala de um novo céu, de uma nova terra pura, fala de um novo estilo de vida, de uma nova maneira de se viver. Portanto, não é um livro que deve ser visto e nem lido com medo, nem deve ser lido e visto com certo preconceito, como prega a sociedade, que atribui todas as calamidades como eventos apocalípticos, mas não. O livro de Apocalipse foi escrito para declarar que a igreja será vencedora, para declarar que aqueles que foram até o fim serão salvos, para declarar que haverá um novo céu e uma nova terra, para declarar que Jesus Cristo é e potencialmente será vencedor, destruidor de Satanás, das bestas, do pecado, e nós, por fim, teremos aquilo que sempre desejamos, um novo céu, uma nova terra, ao lado de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja e até a próxima, em nome de Jesus.